90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Salve galera do Pro Enem, tamo juntinho aqui mais uma vez pedindo bênçãos às entidades do tempo para falar de história, e dessa vez para falar de história da África. Ficou faltando um pedacinho para vocês pediram e eu vim aqui para falar só o que faltou, galera. Quando a gente fala de descolonização da África e da Ásia, lembrem a vocês que durante a minha aula de Guerra Fria eu já falei de China, eu já falei de Coreia, eu já falei de Laos, Camboja e Vietnã. Então essa parte da descolonização asiática, em sua maioria, já foi falada com vocês durante a aula de Guerra Fria. E hoje então a gente vai pegar especificamente as colônias africanas e um paizinho da Ásia, que é a Índia do Mahatma Gandhi. Mas vamos entender uma coisa, galera. Por que a partir de 1945, ou seja, final da Segunda Guerra Mundial, por que ali é estabelecido um momento propício, um momento ideal para se falar em descolonizar a África? Para pensar então alguns motivos antes de eu passar o slide. Primeiro, quem são os países que repartiram a África inteira no século XIX na chamada Conferência de Berlim? Você lembra? Então você vai saber que era Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, ou seja, os principais países capitalistas europeus, as grandes potências da época chamada neocolonialismo. Como é que estão todos esses países depois da Segunda Guerra Mundial? Destruídos. Então, se tem um momento para você começar a reivindicar sua independência, é aproveitar da fraqueza do seu proprietário, ou seja, a fraqueza dos países que estão devastados pela Segunda Guerra Mundial. Segundo motivo, pessoal, quando a guerra acaba, e nós sabemos o tamanho dos traumas e grandes complicações que ali ocorreram, você sabe que vai ter a criação da chamada Organização das Nações Unidas, chamada ONU. E uma das principais pautas dessa organização é justamente garantir a paz mundial. Então a ONU teve que lidar com diversos problemas de nacionalismos do leste europeu, de problemas no Oriente Médio, na criação do Estado de Israel. E dentro de tudo isso, a ONU criou o que nós chamamos de Carta de Autodeterminação dos Povos. Professor, o que é uma Carta de Autodeterminação dos Povos? Vai mesmo pelo que significa o direito de cada povo se autodeterminar como uma nação, como um povo livre. Então, se os países europeus que outrora conquistaram a África estão dizendo que cada país do mundo tem o direito de se autodeterminar, os países africanos, obviamente, vão falar, então, africanos e asiáticos, a gente quer essa determinação aí, a gente quer essa carta também. Terceiro motivo, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, começa um novo tipo de conflito, lembram disso? Um chamado conflito ideológico, ou mais conhecido como Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética. Para pensar, Estados Unidos e Rússia, no século XIX, fizeram parte da Conferência de Berlim? Partilharam a África junto com as outras potências europeias? Não. Então as duas maiores potências nesse momento, agora olham para a África e pensam, se essa África for independente, é mais área de influência para conquistar. É mais um pedaço do socialismo para eu envolver. É mais um pedaço do capitalismo para eu ampliar. Logo, se eles
fizer a independência em relação a esses velhos países europeus, é melhor pra gente. E aí, se você tem as duas maiores potências do mundo também colaborando com o processo de emancipação, é óbvio que isso vai acontecer. E por fim, galera, a voz de liberdade e de resistência, ela parte, claro, também de dentro para fora. Principalmente da figura desses dois grandes líderes, galera. Jomo Kenyatta, que vai idealizar o pan-africanismo, uma colaboração entre os países africanos subdesenvolvidos e, claro, um combate internacional ao racismo. E Gamal Nasser, o grande presidente do Egito, o homem que nacionalizou o canal de Suez. Esse maluco está falando sobre o pan-arabismo e que naquele momento o pan-arabismo também se misturava com o surgimento de um inimigo que é o Estado de Israel, um inimigo bem no meio do Oriente Médio, um Estado judaico no meio de uma região historicamente pertencente aos árabes e também a parte dos persas, e aí tem toda a questão da Palestina. Então, galera, todos os ocorridos do pós-Segunda Guerra Mundial favorecem diretamente a independência dos países afro-asiáticos. Ó, dá o print aí, ou dá uma copiada logo nessa parte, porque isso aqui é uma das principais... Isso aqui talvez seja a parte mais importante da nossa aula de colonização. Você entender o porquê que a África vira um continente livre justamente nas décadas de 50 e 60. É naquele momento que você vai ter ali a estrangulação das economias, das velhas economias europeias. Tranquilos? Entenderam? De boa? Mas vamos passar por uma outra questão então. A chamada Conferência de Bandung. Galera, 29 nações afro-asiáticas chegaram lá e determinaram uma nova forma de se autodeterminarem. E eu comentei isso com vocês na primeira aula de Guerra Fria, quando eu falei de um cara da Iugoslávia chamado Marechal Tito, lembra? É aqui que esse termo chamado países de terceiro mundo, esse termo vai ser consolidado nesse momento. Então, quando eu falo país de terceiro mundo, o que vem à tua cabeça? Ah, país subdesenvolvido. Pô, país pobre. Calma, mano. Não é só isso. Aliás, nem é isso. O primeiro mundo criado é o capitalismo, que vem desde a época de Adam Smith com o liberalismo econômico. O segundo mundo criado a partir do século XIX, o socialismo, com Karl Marx, Friedrich Engels e todos os chamados socialistas utópicos. Esse terceiro mundo, a qual esses países eles estão se propondo a ser chamado, não é que você, a gente é país pobre, aí chama a gente de pobre. Não. É que a gente não necessariamente é capitalista primeiro mundo, não necessariamente é socialista segundo mundo. A gente pode ser uma terceira via. A gente pode ser um terceiro mundo, um mundo chamado não alinhado, ou país de terceiro mundo. Beleza? Identificou, planejou, sintonizou, tempo e espaço. Então vamos agora diretamente para onde nós temos muito a ver, que são as colônias portuguesas, que em plena década de 50, 60, ainda são mantidas como colônias. E a gente falou, e Lameirão falou muito mais do que eu, sobre Angola e Moçambique. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma aproximação muito grande de Angola, porque o Rio de Janeiro, se você sair reto, você bate lá em Angola, você bate em Luanda. E Moçambique fica do outro lado, já na época do século XV, quando o Vasco da Gama fez a circunnavegação sobre a África e traçou o périplo para a Índia. Galera, esses países ainda se mantêm como colônias de Portugal. Professor, mas por que Portugal não reconheceu? Por um grande motivo. Portugal vivia sob o governo do regime militar desde a época de Salazar. Na década de 70, já sob a liderança de Marcelo Caetano. Então era preciso primeiro que a ditadura militar portuguesa caísse, para depois se reconhecer as liberdades locais de Angola e Moçambique. E foi assim que aconteceu. Deixa eu passar aqui. Na chamada Revolução dos Cravos. Cara, o fim da ditadura militar portuguesa acontece de maneira bem diferente da nossa, porque quem faz a revolução contra os próprios militares são eles mesmos. Então, de repente, cara, os malucos atacaram a grande imprensa, entraram lá no Jornal Nacional, pegaram o William Bonner português e mandou o cara em português de Portugal falar: boa noite, está a começar uma revolução dos cravos com os
capitães e soldados não correspondentes ao Estado português. E o maluco falou aquilo anunciando, todo mundo falou assim, que isso, gente, aconteceu uma revolução. E aí o povo vai às ruas e vê vários jovens militares andando em direção aos quartéis, exigindo o fim do seu próprio general, a derrubada de Marcelo Caetano. Era a primavera. Logo, floricultores de todos os lugares, principalmente de Lisboa, começaram a colocar essas flores, chamadas de cravos, nos fuzis, olha lá, no canhão do tanque, na farda da galera, que não só representava ali o florescer da liberdade, o florescer de um novo tempo, mas também identificava aqueles que eram legalistas contra aqueles militares que se mantinham dentro de um regime autoritário como Marcelo Caetano. A Revolução dos Cravos, ela acontece em 1974 e ela vai ter uma influência direta no Brasil. Em 75, Chico Buarque de Holanda, nosso grande poeta e músico e teatrólogo, escritor e intelectual e a por toda, ele escreve uma canção chamada Tanto Mar. Vão lá no YouTube, depois vocês botam essa música. Essa música ela foi toda censurada, mas ainda sob censura dá para entender o recado do Chico. Ele fala assim, foi bonita a festa pá. Olha o pá aí, que é a brincadeira do sotaque português. Foi bonita a festa pá. Fiquei contente. Ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. O que seria esquecer uma semente de um cravo? Esquecer a semente da liberdade. O que aconteceu lá, que acontecesse aqui. E aí o Chico ainda vai parafrasear versos do Fernando Pessoa. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso, ó pá, navegar, navegar. Canta a primavera lá. Lá o quê? Portugal. Cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim. Alecrim é a fruta que vem do cravo, ou seja, manda pra cá um pouquinho de liberdade. E aí, pessoal, imediatamente em 75, você vai ter o reconhecimento da independência de Angola e a independência de Moçambique. Ah lá, galera, se liga no que eu te falei, ó. Angola, bem aqui tá o Rio de Janeiro, ó. Nossa cidadezinha, terrinha, problemática e querida. E aqui, Angola, Moçambique, ó, do outro lado, tá vendo? Então, a história das duas é muito semelhante, porque ambas, depois que conseguem a independência em 75, entram numa grande guerra civil. As guerras civis africanas, elas geralmente são, em sua maioria, pela Guerra Fria. Basta você ver aqui, ó, as forças comunistas e capitalistas se enfrentando, ou são guerras por religião, ou são o que acontece na Índia, por exemplo, ou são guerras por etnia, o que acontece em Ruanda, por exemplo. Eu falei já, eu me confundi aqui. Religião, etnia, política ou por recursos naturais, que acontece no Congo, com Zaire, por minério, diamante, ouro e prata, entenderam? Mas essas guerras duram até 92, se liga, 75 a 92 em Angola, 75 a 92 em Moçambique. As guerras só acabam mesmo quando a União Soviética cai, só acaba mesmo quando a Guerra Fria termina. E aí depois de tantos anos de guerra, as heranças foram terríveis para os dois países. Você tem até hoje em Angola campos minados, não identificados, e é por isso que você tem um número muito grande de pessoas amputadas de pé, amputadas de mão, porque perdem, às vezes, por estar jogando bola no território e pisa numa mina terrestre. O negócio é horrível. E aí, depois que essa guerra civil perde o controle e que acaba a Guerra Fria, a ONU pensa, pô, qual o país que eu posso mandar lá para... Porque tem que ser uma intervenção militar, tem que ser uma operação de armas na mão, não dá para pacificar ali falando de paz e amor e com comida. Dá para mandar portugueses? Não, porque existe um ódio secular. Dá para mandar a Rússia? Não. Os Estados Unidos? Não. Também por ódio da Guerra Fria. E foi aí que pensaram, pô, tem um país que tem uma história parecida, que não tem problema com ninguém, que fala português, por que não mandar os brasileiros? E foi aí que nasce a Operação ONU-MOS. E aí o Brasil se aproxima muito de Moçambique, deixando lá
uma liga amadora de futebol em nosso retorno. E Angola também, a nossa missão na ONU está a partir da década de 90. Até hoje, nós temos uma ponte cultural, uma ponte de migração com Angola. Eu, por exemplo, estudei na faculdade federal, e eu estudei com 3 angolanos. E eles também estão nas escolas militares, também estão na AFA, também estão na MAN, porque Angola faz parte, né, de vários acordos que nós temos com o Brasil. E nós estamos lá também, investindo e também fazendo um pouquinho de imperialismo, como, por exemplo, a empresa do Marcelo Odebrecht. É uma das maiores empresas brasileiras que estão atuando como empreiteiras lá do outro lado do Atlântico. Bom, galera, e aí vamos para a parte da África do Sul, que é uma das mais importantes, uma das mais simbólicas, e aí é o seguinte. Quando a Inglaterra reconhece a independência da África do Sul, logo depois da Segunda Guerra Mundial, como vocês podem observar, a Inglaterra, ela reconhece a independência, só que as heranças que ela deixa ali são praticamente as mesmas. Então aquela elite branca, dona das fazendas, dona das mineradoras, dona das grandes empresas e dona das vidas das pessoas, eles não são mais ingleses, mas eles são descendentes direto. E esses caras vão transformar a África do Sul numa macabra experiência de intolerância humana. Só um minutinho, pessoal, dá um golinho d'água. Pedrão, abaixa o microfone rapidinho, só para não ficar. Bom, primeira coisa, eles criam os chamados bantustões. O que é isso, professor? Cara, eles pegaram 93% da população negra e concentraram em menos de 13% do seu próprio território. Esmagaram a população em guetos para que eles, os brancos, vivessem nas melhores partes. Isso vai acontecer simbolicamente em cada canto, num regime terrivelmente lembrado como apartheid. Então aqui você pode observar, ó lá, white people, black people, em escadas. Aqui você tem, ó, white people, black people, nas praias. Tinha no bebedouro, bebedouro maior, black people, a água que desce, desculpa, white people, a água que desce, black people. Até hoje, você vai na África do Sul e você não tem mais as definições dessa maneira tão escancaradas, mas tem as praias dos negros, que lá você pode passar, mas você vai ser mal olhado se você for branco, e a parte dos brancos. Até hoje não foi superada anos e anos e anos de segregação racial. Então, o primeiro cara a começar a brigar de frente com isso, sem dúvida alguma, foi um homem chamado Nelson Mandela. Formado em Direito, Mandela era um advogado político que vai fundar um partido chamado CNA, o Congresso Nacional Africano. Mandela, ele vai liderar um tipo de movimento já muito semelhante com o movimento de Mahatma Gandhi, que era a desobediência civil, manifestação pacífica, o boicote a produtos dos brancos, e dessa maneira eles organizaram uma manifestação. Reparem, gente, criança, senhor de bicicleta, era uma passeata completamente pacífica e acabou assim. Dessa maneira. Cara, 70 mortos, quase 200 feridos, com uma galera que estava de bicicletinha na mão, cantando o fim do apartheid. Esse foi chamado Massacre de Shepherdville e até hoje é a data oficial do mundo do Dia da Consciência Negra, pelo tamanho da brutalidade e ausência de sentido para matar tantas pessoas inocentes. Mandela vai ser preso em 62, cara, e vai ficar mais de 20 anos na cadeia. São quase 30 anos que ele perde a liberdade. Sua única voz com o mundo se dava através de sua esposa, chamada Winnie. E fizeram de tudo para barrar isso. Winnie primeiro recebia as mensagens na prisão falando com Mandela. E aí começaram a espionar a mensagem. Aí Mandela começou a falar com a Winnie somente em idioma tribal. Botaram um tradutor para fazer isso. Aí o Mandela tirava as mensagens através de códigos das suas cartas. E o tempo inteiro os brancos africanos olhando para tentar barrar Mandela, mas não era uma voz que não dava para ser barrada, era uma voz inquebrantável. Mandela foi citado em vários lugares do mundo, na CNN, no Washington Post, no Le Monde, assim, toda a imprensa mundial entendeu o que significava o apartheid.
o filho do Mandela morreu num acidente de carro, muito esquisito por sinal, e não permitiram nem mesmo que ele fosse ao enterro do seu próprio filho, tamanha intolerância com a parada. Mas com a queda do Muro de Berlim e o que nós conhecemos como o fim da história, né, o fim da Guerra Fria, ficou muito feio para a África do Sul manter o apartheid porque já não existia mais apoio. Então, iniciativas do mundo inteiro de boicote à África do Sul, de embargo econômico, de não haver concessões com o país e fazer sanção econômica mesmo. E aí Frederic de Klerk, esse cara aqui, não teve outra alternativa a não ser reconhecer a independência da África, a não ser reconhecer o fim do apartheid, dar direitos civis aos negros e colocar Mandela em liberdade. Mandela é solto, se candidata à presidência da República, é eleito por uma maioria esmagadora de votos, vai a um estádio de rugby e fala para mais de 100 mil pessoas. E o mundo inteiro queria escutar Mandela, tipo assim, caraca Mandela, o que tu vai falar? Se ele manda um morte aos brancos, vagabundo ia matar todo mundo. Mas essa grande figura mundial disse, os brancos africanos são tão africanos quanto qualquer um de nós. E ali ele vai ser o primeiro a dar o exemplo. Montou um gabinete somente de pessoas negras junto com pessoas brancas. Um gabinete, ele pessoalmente corria ou caminhava com um segurança negro e com um segurança branco. Mandela conversou com lideranças tribais radicais, implorando para que não houvesse agora uma reação contra os brancos. O medo é que a África do Sul entrasse em uma guerra civil, como marcou Angola, Moçambique, Nigéria, Zaire, Congo, e que devastaram as economias nacionais. Então essa tentativa de pacificação foi muito elaborada e exaltada, principalmente quando Mandela convence os negros a torcerem para a seleção de rugby, que era uma seleção da África do Sul completamente branca. E melhor do que eu te contar é você ver um filmaço com Morgan Freeman chamado Invictus, que conta essa história real da grande Copa de Rugby da África do Sul. Bom, e entre os grandes líderes nos faltou falar de Mahatma Gandhi, também advogado, formado na Inglaterra. Gandhi entendeu que os ingleses ainda presentes na Índia era algo que não poderia ser aceito, era um escárnio contra a soberania do seu próprio povo. E aí o Gandhi, um dia, em praça pública, tira a gravata, tira a camisa, tira a calça, paletó e queima. E todo mundo ficou, o que é isso, Gandhi? O que você está fazendo? Ele falou assim, a partir de hoje, eu e todos aqueles que amam de verdade a grande Índia vai ter que usar somente tecidos indianos. E foi assim que Gandhi nunca mais usou um tecido inglês. Ele levanta e reivindica um imenso boicote a tudo que vinha do famigerado país que os controlava e que os dominava. Essas grandes manifestações, esses grandes boicotes, levaram Gandhi a virar o inimigo número 1 da Inglaterra. E aí ele acabou sendo preso. Num julgamento falso, mal armado, sem muitas provas de absolutamente nada, falaram que ele era um agitador, então ia morrer na cadeia. Cara, a mobilização da galera de quebrar ônibus inglês, de virar carro, de tentar botar fogo na embaixada foi tão grande que os próprios ingleses pediram pro Gandhi para pedir para a galera parar. E aí o Gandhi vai à rádio, chega para todo o seu próprio povo e diz: eu morro por essa causa, mas não existe causa nesse mundo pelo qual eu mate. Se vocês seguirem pela violência, podem me desconsiderar como seu líder. E aí todo mundo ficou, o Gandhi, porra, ele não defende a luta armada, ele não defende a resistência violenta. E é isso mesmo. Gandhi era, antes de tudo, um imenso pacifista. Soltaram Mahatma e ele continuou brigando pela independência. De que maneira? Mobilizando a opinião pública mundial, assim como fez Mandela, mostrando ao mundo a incoerência da Índia ser um reino pertencente aos britânicos, e ele vai fazer diversas coisas. Greves de fome, a imensa marcha do sal, que os caras andaram mais de 10 mil quilômetros, encontraram todo um pelotão inglês com cacetete na mão, e aí o Gandhi falou, vamos continuar andando.
Os últimos recolhiam os corpos. E aí quando passava os malucos, pá, pá, e caía um. Vinha outro, pá, pá, caía outro. Aí vinha um, passava, pá, espancando, todo mundo foi passando, os caras não tinham o que fazer. Os últimos levantavam, abaixavam, pegavam os caras que caíram e continuavam caminhando. Galera, foi assim que Gandhi conseguiu o reconhecimento da independência em 1947. Aí você fala, pô, professor, que maneiro, uma história bonita de vitória. Mas, infelizmente, nas humanidades, a coisa nunca é tão exata assim. Você nunca acha o valor de X. No momento em que o Gandhi faz a independência da Índia, no dia seguinte, Nehru, no dia seguinte, um líder muçulmano que lutou com ele pela independência, já começou a rabiscar o desenho de um país puramente muçulmano. Nascia então o Paquistão. E adivinha quem vai fazer a arbitragem da linha que vai dividir o Paquistão da Índia? Um engenheiro inglês. E aí, cara, o Gandhi ficou muito triste, falou que não era necessária a divisão, que todos poderiam viver juntos. Nehru falou, Gandhi, pô, a gente te respeita muito, mas nós muçulmanos queremos ficar no Paquistão, vocês hindus ficam aí na Índia. E assim nasceu o Paquistão aqui, uma linha feita tentando garantir o máximo possível de justiça para cada lado, só que aí todos os muçulmanos daqui tiveram que migrar para cá. E todos os hindus daqui tiveram que migrar para cá. A galera migrando de um lado para o outro, o que você acha que aconteceu? Porrada! Alguém estava passando lá o cacete, Hare Krishna não sei o que, e a porrada comeu por uma semana, cara. Morreu gente pra caramba, com pau, com pedra, com faca. O Gandhi falou, meu Deus, nós lutamos juntos pela independência, agora a gente está se matando. Então, quer saber? Avisa todo mundo lá que eu só volto a comer quando parar essa palhaçada. Que é isso, Gandhi? Parou. Gandhi ficou uma semana sem comer nada. E a notícia de que ele estava morrendo por conta dos brigões se espalhou de tal maneira que a galera ficou com vergonha e pararam de brigar. E aí as migrações começaram a acontecer pacificamente, implorando para Gandhi voltar a comer. E aí quando disseram, Gandhi, você conseguiu, a sua greve de fome foi eficaz, pô, cara, pode voltar a comer. E aí deram para ele as primeiras colheres de sopa. Gandhi ficou tão feliz que desceu para saudar o seu povo. E foi assassinado, com 3 tiros no peito, por um hindu, da mesma religião que ele, que achava que os muçulmanos tinham que todos morrer, e que o Gandhi jamais poderia se meter nisso. Gandhi morreu, seu corpo foi queimado e deixou uma história de independência, luta, mas principalmente de uma luta pacífica. Bom, o Sri Lanka também faz sua emancipação através de monges budistas. E aqui em cima a gente vai ter, até hoje, a briga e as disputas pelo território da Caxemira, que a geografia te explica muito melhor do que eu. E é assim que a gente termina de vez, oficialmente, a nossa aula de História Geral. Um beijo para vocês, saudações, fui! Somos mais de 500 mil. Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. ProEnem, sempre com você. We gotta celebrate life. We gotta celebrate living. We gotta celebrate the